Olá, Livaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo. A gente mostrou ontem aqui no Notícia da Manhã que no último domingo o presidente Michel Temer convidou muitos deputados, mais de 300 deputados, para um jantar para que fosse conversado com a equipe do governo essa aprovação da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição que restringe os gastos públicos pelos próximos anos. Isso transformaria, de acordo com o que foi aprovado pelos deputados e que é proposto pelo governo, os gastos, limitaria os gastos ao que o governo gastava em 2004, por exemplo. A oposição ontem tentou de todas as formas, Elivaldo, impedir que a PEC fosse aprovada no plenário da Câmara. Você vê que, apesar de ser uma segunda-feira, a Câmara registrava um quórum muito alto de deputados. Foram 366 votos a favor e 111 contrários. Então, houve uma aprovação do texto original dessa PEC que congela os gastos públicos federais. Exatamente, Nádia. Prevaleceu a força da bancada governista por 366 votos favoráveis à proposta de emenda à Constituição de número 241, a famosa PEC 241. Apenas um voto a menos em relação ao que foi obtido no impeachment da ex-presidente Dilma, a acessibilidade lá na Câmara Federal. Mas a medida agora, como você falou, ela vincula os gastos da União em todos os setores à inflação do ano anterior. Com relação ao que a oposição abordou, quanto à educação e à saúde, o que foi feito foi apenas postergar para 2018 o início da aplicação da PEC para esses dois setores. Mas ela é válida para todos os segmentos de atuação e que demanda gastos da União, com recursos vinculados agora ao orçamento, ao IPCA do ano anterior. Próximos passos, Elivaldo. Agora é a votação em segundo turno, são necessárias 5 sessões. Aí, novamente, essa sessão ela é deliberada na Câmara Federal e depois vai para o Senado, em 2 turnos, para que, aí sim, se não sofrer nenhuma modificação, ela é já aplicada já como emenda à Constituição Federal. Bom, a gente está falando dos gastos federais e agora a gente vai falar do que é previsto no orçamento para o Estado. O orçamento do Estado está tramitando na Assembleia Legislativa, deve ser aprovado até dezembro desse ano e o Estado, a gente já falou aqui, que envia um orçamento ainda com dificuldades para ser aplicado em 2017 com relação aos valores. Nós separamos os maiores orçamentos, as maiores destinações, não é o que é exatamente a maior prioridade, mas a maior necessidade de gastos do governo do Estado. Quem vai ter o maior orçamento em 2017 é a Secretaria de Administração e Previdência, um orçamento de quase 2 bilhões de reais para ser aplicado durante todo o próximo ano. O segundo maior orçamento é o da Secretaria de Educação, 1 bilhão e 800 milhões de reais. E a Secretaria de Saúde tem o terceiro maior orçamento, mais de 1 bilhão e 7 milhões de reais, para serem aplicados em 2017. Elivaldo, esses números podem ser modificados ainda lá na Assembleia? Dificilmente serão modificados, Nádia. Ontem eu conversei com a relatora do orçamento, a deputada Flora Isabel. Ela informou que, a partir do recebimento da matéria, já começa a definir um calendário de votação. A maior margem de negociação, exatamente que provoca alguma mudança, é exatamente nas propostas do Executivo para os poderes, principalmente o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas, já que para a Assembleia Legislativa o entendimento também já existe. Agora, aí sim, acontece às vezes um pouquinho a mais do que foi pedido, algum tipo de remanejamento. Agora, quanto aos órgãos do Executivo, geralmente prevalece o que o Executivo propõe. Vamos conversar então com o secretário estadual de Planejamento, Antônio Neto. Ele está aqui acompanhando naturalmente. Bom dia, secretário. Poderá nos corrigir, né? Tudo bem, Poderá secretário? nos corrigir, acompanhando a tramitação do orçamento do Estado para 2017. A gente falava sobre o orçamento ali da Secretaria de Administração e Previdência, um orçamento de quase 2 bilhões de reais. Se for aprovado o fundo, secretário, Piauí Previdência, esse orçamento vai ser desvinculado? A Secretaria de Administração repassa esses recursos para o fundo? Esse valor de 1 bilhão você colocou mais de 1 bilhão de reais, é porque exatamente está composto a questão do pagamento da Previdência. Só a Previdência, ela consome aí esse valor enorme, né? Mais de 1 bilhão e 500 esse ano, que é o valor que é gasto com inativos. Ou seja, só o déficit aí já vai ser mais de 500 milhões esse ano. O orçamento aí, na verdade, já está com déficit, na verdade. É um orçamento deficitário, especialmente por causa porque o Tesouro aporta, né, a parte da contribuição que tem tanto a patronal como dos servidores, ele não dá para cobrir a necessidade de financiamento do pagamento dos servidores aposentados. Com a criação do Piauí Previdência, secretário, essa situação pode ser revertida? E a longo prazo. Pelo menos sair do déficit? A longo prazo, na medida em que se estabelecer o fundo complementar,
ela tende a ter no período aí de 10, 15 anos, ela vai um pouco amortizando essa deficiência. Mas no curto prazo não, porque com a implantação do novo regime, os futuros servidores eles entrarão para o teto do INSS, até o Estado só tem um compromisso até o teto do INSS, a partir acima desse valor, eles receberão a aposentadoria pelo Fundo de Previdência Complementar. Daí, então, essa questão ela se alonga no prazo. Mas é a medida mais eficiente que nós temos, já foi aprovado, para a gente poder melhorar essa situação que é realmente grave. E essa proposta orçamentária deficitária compromete repasses para os poderes? A situação do orçamento de 2017, Elivaldo, ela está dentro dessa situação nacional, da crise econômica que nós estamos vivendo. Ou seja, o Estado do Piauí vai ter um orçamento de 2017, em termos reais, menor do que 2016. Ou seja, o ano de 2016 foi pior do que o ano de 2015. 2017 vai ser pior do que 2016. Então, é uma situação extremamente preocupante. É questão de repasse ou de arrecadação? Porque a arrecadação caiu. Nós estamos fazendo o orçamento de 2017 com base no crescimento da receita de 2016. A receita caiu. O Estado perdeu esse ano, só em fundo de participação, vai perder mais de 300 milhões de reais. O ICMS não está respondendo do mesmo, apesar de ter crescido, não responde na mesma proporção que vinha respondendo nos anos anteriores. Então, há uma situação deficitária grave de queda de receita. Todo mundo está sabendo. Ou seja, os municípios, todas as prefeituras estão sabendo. Eu acho que não existe mais nenhum gestor público no Estado, no Brasil, na União, em lugar nenhum, que não saiba da situação difícil que nós estamos vivenciando. Então, o orçamento, ele reflete uma realidade. O que é que o orçamento explicita? É uma proposta que a gente manda de estimativa da receita, que a Secretaria da Fazenda diz para a CEPLAN, quanto é a previsão de crescimento da receita por ano de 2017, com base no ano de 2016. E, ao mesmo tempo, a gente estabelece uma previsão de despesa com base naquilo que os órgãos demandam, que os poderes demandam. Então, para esse ano de 2017, para o ano de 2017, por exemplo, o orçamento total vai ser, nós estabelecemos a estimativa, em torno de 11 bilhões de reais, o orçamento global. Mas o valor da receita corrente líquida, que é aquela receita líquida corrente, que é a base para repasse para os poderes, ela vai ficar em 6,8 bilhões de reais. A do ano passado foi 6,7. Então, o crescimento praticamente é negativo. É um crescimento nominal de 1,99. Isso pode comprometer, por exemplo, reajustes salariais? Se a gente der um aumento, aumentar os gastos nesse ano de 2017, aumentar os gastos, além daquilo que a receita pode crescer, nós vamos entrar em colapso, nós vamos entrar em crise. O governo pode aplicar essa mesma regra aprovada ontem na PEC lá dos gastos públicos? Assim, de vincular os gastos à inflação do ano anterior? A PEC ela tem um escopo federal, né? Eu acho que a PEC tem um outro recorte, né? Ela aponta num caminho aí. Eu acho que há uma necessidade de haver uma redução. Eu acho que apenas ela foi muito profunda, né? Eu acho que ela estabeleceu um congelamento muito vigoroso e eu não sei que tipo de repercussão isso vai dar. Aliás, nós sabemos, ela vai ter a União vai resolver os seus problemas, mas vai comprometer muito os estados e municípios, principalmente nas áreas de educação e saúde. Isso pode ter uma calamidade. Mas aí é outra discussão que mais na frente as pessoas vão ver e vão terminar se arrependendo de muitas coisas que foi aprovado aí. Bom, o orçamento vai tramitar até dezembro, dia 15 deve ser votado, até dia 15 pelos deputados. Até o dia 20, a relatora já está fazendo o calendário. Na próxima semana ela vai fazer uma reunião da comissão para apresentar um calendário. O calendário estabelecerá a apresentação, a realização de audiências públicas, né, uma audiência pública com os poderes. Nós vamos abrir um processo, depois disso, de discussão com os parlamentares, nós vamos assessorar os parlamentares no que se refere à questão das emendas parlamentares, porque tem uma novidade esse ano. Nós estamos implantando no Estado o novo CIAF, novo sistema financeiro de execução orçamentária, que é um sistema mais moderno. E esse sistema ele vai ter um mecanismo muito mais eficiente da execução orçamentária. Nós vamos ter uma ligação muito forte entre a parte de execução financeira e a execução orçamentária. E as emendas parlamentares nós queremos dar uma maior transparência para essa questão. Eu queria agradecer ao secretário estadual de Planejamento, Antônio Neto, acompanhando essa questão do orçamento, que é muito importante para o seu dia a dia, para você que é servidor público, para você que mora no Piauí, para saber direitinho o que está acontecendo no nosso estado diante dessa realidade que se apresenta nesse momento, um orçamento deficitário com dificuldades para 2017. Muito obrigada, secretário. Um bom dia para o senhor.
Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, você lembra que mostramos até uma foto, repercutimos aqui um almoço que existiu aí no final de semana com o deputado Temístocles Filho, o senador Ciro Nogueira, enfim, vislumbrando aí uma possível articulação PP-PMDB para 2018? Pois ontem o deputado Temístocles fez questão de, na presidência, em plena sessão, explicar o que aconteceu. Ele disse que não se trata de nenhuma articulação oficial, nenhum tipo de estratégia política para 2018. Foi um almoço rotineiro que ele faz há mais de 10 anos com lideranças políticas do PP e de vários partidos. Eu fui mais adiante procurar realmente o que existe entre PMDB e governo do Estado. Olha, Nádia, apesar de todos os desencontros, o PMDB tem mais tendência de ser governista do que oposição, salvo um caso que é notório da deputada Juliana Falcão, que é oposicionista desde o início do governo. Então o PMDB não vai decidir nada agora, absolutamente nada. Quem é oposição fica na oposição, quem é governo continua apoiando o governo. Decisão só mesmo quando for exigida legalmente. Estou achando meio sumido dessa conversa aí o deputado Marcelo Castro. Não, o deputado Marcelo, eu digo bem que ele é do lado do governo. Ele Sim, né? Até votou contra o impeachment da presidente Dilma. Estou achando ele um pouco quietinho, assim. É verdade. Calado. Ontem votou na PEC do governo federal, votou a favor. Votou a favor. Votou a favor. Quem votou contra foi o deputado Assis Carvalho, o deputado Silas se absteve. Muito bem, está aí o posicionamento, inclusive, da bancada piauiense nessa votação de ontem lá na Câmara. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais. Com mais notícias da política no Jornal do Piauí. Até lá. No Jornal do Piauí, já ao meio-dia, e também na coluna Tempo Real no cidadeverde.com.